Os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Essas diferenças estão relacionadas ao grau de adiantamento ou ao grau de inferioridade desses seus habitantes. Pessoal, bom dia a todos. Iniciando nosso evangelho de hoje, gostaria de começar agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos nesse domingo delicioso, com muita saúde, muita paz de espírito, podendo conversar, refletir sobre esse delicioso evangelho. Queremos agradecer por todas as nossas famílias, pela saúde de todos e principalmente por podermos ter a oportunidade de estarmos neste momento buscando a nossa evolução moral através do estudo e da reflexão dessas lindas palavras de Jesus. Muito bem, hoje o tema a ser tratado é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nesse evangelho, convidaria a todos a executar uma reflexão, a fazerem perguntas, a comentarem aqui no chat. Eu vou, à medida que formos explanando, vou dar uma olhadinha no chat e gostaria muito da participação de vocês, para que a gente efetivamente executasse uma reflexão. Trataremos nesse evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, dos diferentes estados da alma, das diferentes categorias de mundos habitados. Vamos observar e ver ao longo do evangelho mundos superiores, inferiores, provas e expiações, mundos regeneradores, de plena felicidade. Vamos trabalhar também, refletir sobre o conceito da grande lei do progresso moral dos mundos e trabalhar a ferramenta livre-arbítrio como obtenção desse progresso moral. Vamos iniciar a reflexão falando de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Já essa passagem inicial de João já nos remete a uma série de coisas importantíssimas e consoladoras que Jesus nos prega, nos coloca. Que o vosso coração não se perturbe, não há o que se preocupar. Nós temos condições, estamos amparados por Deus, por Jesus, pelos Espíritos de luz, para habitarmos essas inúmeras moradas que vão servir de refúgio e de condições para que nós possamos evoluir moralmente. A casa do Pai é todo o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam esse espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento e ao seu progresso moral. Então, tanto essas moradas estão sendo preparadas para nós espíritos, quanto na parte material para receber os nossos perispíritos. Independentemente da diversidade desses mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito. Isso é importante, nosso estado de espírito é de responsabilidade única e exclusiva nossa, das nossas ondas de pensamento, como é que nós vibramos ao longo da nossa estada encarnado ou na erraticidade.
Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que ele experimenta, as percepções vão variar ao infinito. Por isso que é importante sempre estarmos atentos aos nossos pensamentos e procurarmos, na medida do possível, estarmos sempre vibrando em alta frequência. Dessa maneira, nós vamos experimentar sensações nobres, sensações docificantes, gostosas, agradáveis e de elevado teor moral. Enquanto uns não podem se afastar do meio em que vivem ou que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados, presos pela culpa, ficam vagando pelas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo desse infinito universo. Deste modo, nós poderíamos observar que, enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, padece sob a pressão desses sofrimentos morais, já o justo, reunido aquelas que ama, desfruta as doçuras de uma inefável, de uma inegável felicidade. Portanto, começamos agora a caminhar nessa reflexão para as várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas fisicamente, mas que se caracterizam fundamentalmente também pelo nosso estado de espírito. Então, a morada depende de como eu estou, como é que está o meu espírito, como é que eu estou vibrando no meu dia a dia. Deste modo, em função dessa questão de estarmos vibrando numa determinada frequência, há diferentes categorias de mundos habitados onde cada padrão vibratório vai estar atrelado. Os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Essas diferenças estão relacionadas ao grau de adiantamento ou ao grau de inferioridade desses seus habitantes. Esses mundos existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, tanto física quanto moralmente. Outros mundos estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos, tanto moral quanto físico. É interessante observar que esse progresso que experimenta o espírito também ocorre nos mundos físicos. Há uma sincronia muito importante para que você possa adentrar a esses mundos e ter a parte física, quando você está encarnado, habitando mundos adequados. Isso requer um progresso em conjunto. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Isso é uma coisa importantíssima da gente entender essas diferenças desses mundos. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui. De tal forma que nos mundos mais avançados a vida é toda espiritual. Ora, esse evangelho ele é muito rico no aspecto de nos mostrar, nos encaminhar para a importância de vivenciarmos, nos vermos enquanto espíritos. Entender que o lado material é simplesmente um acessório para que a gente possa dar continuidade enquanto encarnado nessa evolução moral, mas que o fundamento, a importância de tudo está em se enxergar, se entender, vivenciar como espírito. É aí que a gente vai ter a grande mudança, a grande ascensão à moralidade.
Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Então, como falamos anteriormente, há diversas subdivisões aí, não são subdivisões, não são coisas exatas, mas dá para que a gente consiga trabalhar e entender bem esses mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e, digamos, no topo da pirâmide aí, o mundos celestes ou divinos, que é o nosso grande ideal, né? A Terra, que é um local onde predomina ainda o mal, pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Ora, mas que bondade de Deus de nos propiciar essa oportunidade de entender essas situações não tão agradáveis, buscar verificar o que fizemos em encarnações anteriores e, a partir dessas expiações, nos melhorarmos moralmente. Nós podemos estar em qualquer mundo, desde os mais primitivos aos mais evoluídos, mas, dependendo somente de nós, estarmos sintonizados adequadamente, sempre vibrando no bem. Inclusive, existem situações, e nós vamos chegar a essa situação, de ao estarmos moralmente extremamente evoluídos, estamos trabalhando na obra de Deus, na ajuda de mundos primitivos, de mundos de expiações e provas, de mundos de regeneração. Então veja que o trabalho é incessante, o progresso é extremamente necessário, em função desse ideal maior, que é ajudar a todos os espíritos a chegar ao bem maior ao qual fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Os mundos, eles são estações, poderíamos dizer estados de espírito, quando na erraticidade, em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. Nós estamos exatamente no mundo em que nós precisamos. Vivemos no lar em que necessitamos. Temos o contato das pessoas, os relacionamentos que precisamos. Isso é uma fala linda de Chico, ok? Para eles, é uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada. Seguramente, essa é a lei do progresso. Como é que a gente faz para chegar a mundos superiores? Como é que a gente faz para se melhorar moralmente? Então, aí que entra alguns aspectos importantíssimos. A lei do progresso, ela vai ser balizada, ser fundamentada pelo amor incondicional, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A questão do perdão, mas é do perdão verdadeiro, daquele perdão incondicional, não pode ser aquele, eu perdoo, mas não esqueço. Não tem como você progredir moralmente dessa maneira. Então, o perdão é uma ferramenta fundamental. Deixa eu verificar se nós temos aqui já alguns comentários, alguma reflexão, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Espero que vocês participem bastante aqui, tá bom? Muito bom. À medida que for aparecendo aqui os comentários, eu vou trabalhando com vocês. Pessoal desejando bom dia, ok? Vamos aguardar aqui que já o pessoal começa a participar. Muito bom. Vamos lá. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis degraus. Interessante esse conceito de degrau. Nós vamos progredindo de forma lenta e gradativa. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos da mesma forma
que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Interessante essa passagem, né, essa frase aqui do Evangelho. O que importa aqui, a grande lição aqui deixada é que é importante a gente superar as más tendências, sem precisar, talvez, lembrar na plenitude ou ficar revigorando ou rememorando aquelas mazelas. O importante é estarmos sempre indo ao alto, né? Ao alto, a alta frequência, alto padrão vibratório. Esse é o conceito de se encontrar ao céu, de se erguer ao céu, ok? Já já vamos falar sobre esse conceito também de céu. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. Olha que interessante, há pouco falamos que há uma evolução tanto do espírito quanto dos mundos materiais que nós habitaremos. Começa pela forma do corpo, que ela é sempre uma forma humana, em qualquer dos mundos, seja ele primitivo, seja um mundo celestial, ok? Mas ela é embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. Então, à medida que você vai evoluindo moralmente, você também evolui fisicamente. Isso, consequentemente, é a evolução dos mundos que você vai habitar, se necessário, ainda reencarnando. Okay? O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Ora, essa outra frase fundamenta esses mundos de regeneração, mundos de felicidade plena, mundos divinos. Então, quando nós tivermos adentrado esses mundos, nós estivermos vibrando já nessas frequências mais altas, seguramente nós estaremos isentos dessas deteriorações, daquelas mazelas que predominam somente na matéria no primeiro momento. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas. Olha que legal, né? Quando nós estamos no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo divino, nós não teremos nenhum tipo de perturbação das ambições em dominar os outros. Pelas guerras, nós estaremos isentos das guerras, que é uma consequência dessa ambição. Não haverá senhores, não haverá escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. Olha que lindo essa visão nesses mundos mais avançados, nesses mundos superiores. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições. Então, a autoridade, nesse caso, é sempre respeitada pelo mérito alcançado por essa ascensão moral. Olha que coisa mais linda. Tem muitas situações no dia a dia nosso, aqui no mundo de provas e expiações, que a gente experimenta essas situações. Muitas vezes, a sua autoridade nas ações em que você executa dizem muito mais do que as palavras que às vezes a gente profere. E a gente é respeitado por isso. Nós somos colocados em condições de exercer essa autoridade sem precisar sobrepor ninguém. Então o homem não procura, nesses mundos mais elevados, elevar-se acima do homem. Olha, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. O grande ideal é aperfeiçoar-se. Nós temos que buscar esse aperfeiçoamento. Se a gente conseguir se elevar acima de nós mesmos, nós estamos nos superando. Nós estaremos nos superando das mazelas, das situações em que nós nos desviamos e que agora precisamos retomar em prol do bem maior que está dentro da gente. Entretanto,
esses mundos venturosos não são mundos privilegiados. Deus é soberanamente bom e justo. Não iria colocar alguns espíritos imundos. Esses caras são mais legais, eu gosto mais deles. Não vai existir uma situação dessa. Pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Ou seja, todos terão as mesmas condições. E nós vamos ver que uma das ferramentas importantes para que a gente alcance esses mundos venturosos é o uso adequado do nosso livre-arbítrio. Utilizar o livre-arbítrio de forma adequada, nós abreviamos as nossas reencarnações, os nossos processos reencarnatórios. E adentramos mais rapidamente nesses mundos venturosos. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto. Opa, está lá no Evangelho, inclusive nesse que estamos fazendo a reflexão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a máxima potencialidade ao bem. Está aí o mesmo ponto, todos fomos criados com a máxima potencialidade ao bem, a imagem e semelhança de Deus. Não há favorecimento de um em detrimento a outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los. Agora vem uma coisa importante da lei do progresso, que é a conquista pelo trabalho. Nós somos convidados a todo momento a trabalhar. Então, o trabalho enobrece o homem. O trabalho é uma realidade. Nós vamos trabalhar para toda a eternidade. Mesmo quando estivermos em mundos superiores, sim, mais ainda, porque aí estaremos moralmente elevados e vamos ajudar na obra de Deus, na criação, na manutenção dessa obra a mundos que precisam de espíritos moralmente evoluídos e que já superaram as suas mazelas. Ok? E vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Como é que a gente consegue chegar rapidamente? Usando bem o nosso livre-arbítrio. Ok? Vamos ver se nós temos alguns comentários aqui. Olha lá. Nájila Menezes, dentro de cada um de nós temos objetivo sobre a cumprir nossos deveres, é olhar a vida com aceitação. Isso é fundamental, Nájila. A aceitação, a resignação é fundamental para que você possa entender que não existem problemas, que existem oportunidades. Tudo aquilo que nos acontece, o que está acontecendo para agora, nesse momento, na vida de cada um de nós, é uma tremenda oportunidade de reflexão. E você ainda coloca que é necessário aguardar a sua hora, bastando se descobrir perfeitamente, entender por que estou aqui, por que eu preciso passar por essas situações, que oportunidade é essa que está sendo me dada. Com luta, né, por em ação a força escondida, perfeito, a vontade, colocar essa força, aplicar o seu livre-arbítrio controlando a sua vontade. O desejo de progredir, a lei do progresso, como falamos há pouco, alcançar a paz e ser feliz. Descubra-se e valorize-se perfeitamente. A sua grandeza interior pode modificar o mundo. Muito obrigado pelos comentários aí que você colocou, Nájila, e é exatamente esse aspecto que nós estamos buscando nessa reflexão destacar. Muito obrigado. Vamos colocando mais coisas aqui que eu já volto a ler o chat, ok? Vamos lá. Entretanto, esses mundos venturosos não são mundos de privilegiados, como Deus nos colocou. Ok. Eu tenho essa condição de fazer o progresso dos mundos, não tenho? Então, o progresso é uma lei da natureza. Todos nós, seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos. Então, a lei do progresso, como coloquei há pouco, ela ocorre com os espíritos e ocorre com o mundo material. Ok?
Então a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Olha que coisa linda agora essa passagem. A própria destruição. Nós temos no Livro dos Espíritos a lei da destruição. A própria lei da destruição, que os homens olha aquele fim das coisas como sendo algo desastroso. Na verdade, é um meio de se chegar a algum lugar através de um conceito fundamental. A lei da destruição, nós poderíamos dizer que seria a lei da transformação. Transformando-se, a gente chega a um estado perfeito. Inclusive, aqui no planeta Terra, nós temos um grande cientista do passado, Lavoisier, que dizia: no mundo, nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que ele tinha algum quesinho da doutrina espírita aí na sua teoria, né? Acho que o cara pensou nisso. Ele falou: o importante é fazer a transformação. Eu destruo, reconstruo. Destruo, reconstruo. Olha que coisa mais linda. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, Lavoisier matou a charada, né? No mundo tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente. Perfeito? Essa é a condição, esse é o nosso ideal olímpico, é a nossa ascensão. Nós queremos essa medalha de ouro, subir ao pódio moralmente. Muito bom. Eu queria fazer então, aproveitar aqui enquanto vai aparecendo as perguntas no nosso chat, eu queria fazer uma provocação para vocês, nessa reflexão. Nós sempre almejamos chegar ao céu, né? A gente olha em toda situação, inclusive quando a gente está falando sobre o céu, a gente olha para cima, né? Nós queremos ascender. Então, o céu para nós é o grande ideal. Onde fica esse céu? Baseado nesse conceito que estamos colocando, que há muitas moradas na casa do meu pai. Onde fica esse céu? Vai colocando no chat aí a resposta para a gente conversar. Onde vocês acham que fica? Tem um lugar físico para o céu? Ok? E eu também queria aproveitar e fazer uma outra provocação relacionada a esse tema que estamos estudando. O uso do livre-arbítrio. Como é que fica a questão do livre-arbítrio na lei do progresso? Como é que se encaixa o livre-arbítrio na lei do progresso? Então vamos colocando aí, por gentileza, quem quiser a gente conversar sobre esses dois assuntos. Onde fica o céu, fisicamente falando, se é que existe esse lugar físico, e como é que fica a questão do livre-arbítrio na lei do progresso. Okay? Eu vou olhar aqui no chat para ir acompanhando com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário ali da Nájila aqui. Aqui o Ricardo coloca para a gente: o trabalho é a ferramenta do espírito para a sua própria superação, transformando sentimentos no nosso dia a dia. Sensacional, Ricardo, é exatamente isso. Nós temos que agradecer pelo trabalho. O trabalho, ele tem a característica de nos oportunizar melhoria. Muito bom, muito bem colocado. O Rafael coloca que ele acredita que esse céu, já tá, a provocação foi atendida aí, que esse céu começa no mais íntimo interior de cada um e se expande a partir daí, ou dali. Perfeito. Eu vou deixar para comentar esse aspecto à medida que for aparecendo mais, viu, Rafael? Mas foi muito boa a sua contribuição aqui. Vamos ver se o pessoal coloca aí onde eles acham que fica. Você entende que fica no seu mais íntimo interior. Ok, vamos trabalhar isso. Vamos ver se tem mais resposta. Eu volto a comentar esse aspecto, ok? Com relação ao livre-arbítrio também. Essa é a provocação aí. O livre-arbítrio. Como é que ele se enquadra na lei do progresso? Vamos voltar aqui um pouquinho, então, nas nossas reflexões. Muito bom. Trabalhando esse aspecto inicialmente do livre-arbítrio, eu gostaria de relembrar, né, que
segundo Kardec, o livre-arbítrio é a liberdade moral do homem. Olha que coisa linda. Então a gente já começa a ajudar a responder a provocação que eu fiz para vocês, né? Então Kardec nos lembra, nos diz que o livre-arbítrio é a liberdade moral do homem. Então ele é a ferramenta que vai nos ajudar a acender essa moralidade. É a faculdade que ele tem, então o livre-arbítrio é a faculdade que o homem, que o espírito tem de se guiar segundo sua vontade, de guiar a sua vontade, de dar controle à sua vontade na realização de seus atos. Olha que interessante, muitas vezes a gente tem ímpetos para executar alguma coisa. Aí entra o livre-arbítrio, que pode dizer, olha, isso que você está fazendo não é muito legal. Né? Existe a sua intuição dizendo, cuidado que isso aí não está indo para o caminho bom. Aí você tem o arbítrio para falar, tá bom, eu não vou fazer não. Então, olha que interessante, eu usei da minha moral, já que não é bom, a minha moralidade imperou, eu não executo. A alteração, aí ele diz, né, que em algumas situações, aí o Kardec continua explicando, né, o livre-arbítrio, ele mostra que há alterações das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural, é o único caso em que o homem está privado do seu arbítrio, ou do arbítrio ser tão livre assim, né? Ele complementa dizendo, a não ser nesses casos, ele sempre é responsável por aquilo que faz ou que não faz. Então a omissão também é uma situação não adequada. É importante a gente estar sempre nos posicionando nas situações da vida, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos lá. Opa, agora sim, tô gostando, olha lá. A Malu coloca pra gente, a nossa querida Malu. Céu e inferno são estados da alma. Depende de nós essa construção, através da transformação dos nossos sentimentos. Olha, ela tá indo na mesma linha, né, do Rafael. Vamos lá, já a gente comenta. Muito bem, obrigado, Malu. Olha o Marquinho colocou aqui, ó. Com relação ao trabalho, todos nós temos outros trabalhos além de nosso ofício, perfeito. Há uma diferença importante, né, sobre isso. Trabalhamos para a conquista de nossa elevação em todos os aspectos da vida. Fundamental isso, não tenha dúvida. Aliás, o trabalho, o ofício, né, ele é só uma característica dentro do mundo quando você está encarnado, né? O grande trabalho é esse que você acaba de colocar, viu, Marco? Que você destaca aqui, né? Que é o trabalho em prol da nossa evolução. A Marta, acho que o livre-arbítrio mostra o momento de evolução que estamos, à medida que as nossas escolhas vão determinar as nossas ações. Perfeito. Muito bom, muito bom. Cristine, creio que ao céu corresponde uma dimensão celeste, mas assim fora como dentro. Perfeito. Por estar nesta dimensão, temos que estar vibrando interiormente de acordo. Muito bom. Então, agradeço aí vocês terem aceito o desafio. A grande provocação foi nesse sentido, e vocês colocaram brilhantemente aqui no chat. Esse céu, fundamentalmente, ele está dentro da gente. Nós fazemos o nosso céu, como foi colocado aqui. Nós fazemos o nosso inferno. Então é um estado do espírito, um estado de espírito. Então você pode estar no mundo de provas e expiações extremamente feliz, porque você está se vivenciando, você vai estar se entendendo enquanto espírito em evolução. Olha que coisa linda. Então você está no céu, mesmo no ambiente, como falamos há pouco, no mundo de prova e expiação, onde predomina o mal. Eu posso estar feliz, eu posso estar vibrando no bem, eu posso estar praticando o bem a todo momento. Muito, muito bem colocado aqui por vocês. Excelente. Ó, o Ricardo coloca, o bom uso do livre-arbítrio é a escolha realizada com o uso da consciência. Muito bem, perfeito. É importantíssimo nós termos
consciência dos nossos atos. É importante nós usarmos a consciência para verificar se nós estamos beneficiando a nós e aos outros com as nossas atitudes. Fundamental esse aspecto, Ricardo. Muito, muito bom. Muito jóia. Deixa eu ver aqui uma coisa, se nós estamos no horário, se nós... temos aí alguns minutos ainda para que a gente possa discutir um pouco mais esse assunto. Vamos continuar seguindo aqui na reflexão e nas provocações, né? Eu gostei aí que vocês aceitaram as provocações. Muito bom. Deixa eu colocar um outro ponto aqui. Então, significa que, para que eu possa adentrar esses mundos, melhorar esses mundos, indo agora um pouquinho, já caminhando aí para o finalmente da nossa reflexão, eu preciso necessariamente utilizar esse livre-arbítrio de forma adequada para que eu consiga aproveitar as minhas incontáveis reencarnações e me melhorar progressivamente. Isso, inclusive, está colocado lá no Livro dos Espíritos. Se a gente for buscar na questão 167, nós vamos observar que Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria essa justiça? Então, olha que interessante. Há pouco falamos da importância de aplicar o livre-arbítrio controlando as nossas vontades, principalmente domando, né? Conduzindo de forma adequada as nossas vontades. Ora, se a gente o faz, mesmo no mundo de prova e expiação onde impera o mal, eu estou sendo privilegiado, beneficiado em fazer sempre o bem. Aí está a justiça. Agora, se eu... deixa como tá para ver como é que fica, vamos... tá bom assim... Nós não teríamos o mérito desse progresso. E olha que interessante, continuando ainda o uso do livre-arbítrio. Nós queremos diminuir esses números de reencarnações. Ele pergunta, na 168, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Então ele recebe como resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. O progresso é lento e gradativo. Essa fala minha agora, grifos meus, ok? Nesse comentário. Ao se despojar de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então Kardec recebe ainda esse complemento da resposta. Ao se despojar de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Já está preparado, já está progredido, né? Você já está elevado moralmente para ajudar agora a continuidade, através do trabalho, dessa melhoria de mundos inferiores. E aí ele coloca que aí fecha o livre-arbítrio fundamentalmente. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Bom, agora eu vou dar a minha resposta, né? Depende de como você usou seu livre-arbítrio. Como é que os espíritos responderam? Não. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Aquele que usa o seu livre-arbítrio de forma adequada abrevia suas provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E aí, a gente pode até dar um fechamento legal, aproveitando a questão 170 aí do Livro dos Espíritos, onde ele diz: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Esse é o nosso grande ideal olímpico. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Sônia, como bem já diz as palavras, livre-arbítrio, perfeito. Ela é individual e por isso vamos atingir através das nossas escolhas o nosso céu e o nosso inferno. Ok? Perfeito. E ao analisar e olharmos
ao próximo entendemos o estado que cada um se encontra das suas escolhas. Perfeito. Isso é fundamental. Dá para saber pelas escolhas como é que se encontra o estado de espírito daquele outro. A Carla, esse nosso esforço, escolha ajudará a nós e aos outros também. Claro, é pelo nosso exemplo, inclusive. Muito bom, Carla, muito bem. Então, pessoal, agora vamos, se vocês me permitem, vou caminhar aí para os finalmente da nossa reflexão deliciosa desse domingo. Eu gostaria, então, de falar sobre uma fábula, vocês já devem conhecer, chama Fábula dos Dois Lobos. Eu, quando estava preparando esse evangelho para hoje, eu me lembrei e falei, isso aqui ajuda bem a entender por que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então a fábula dos dois lobos diz o seguinte: um velho índio disse ao seu neto: filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de nós. Um é mau, é raiva, é a inveja, é ganância, é ressentimentos, é inferioridade, são mentiras, é o seu ego. O outro é bom, é a alegria, o amor, a esperança, é a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. O garoto pensou e perguntou para o velho índio: qual lobo ganha a batalha? Aí o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Qual desses lobos vocês querem alimentar? Qual desses mundos vocês querem adentrar? Que mundo você quer ter? Como é que você vai querer estar? Você deseja construir o céu dentro de você? Então veja o lobo que você tem que alimentar. Vivenciar a suprema felicidade? Buscar o equilíbrio perfeito? Tudo irá depender do esforço, da boa vontade e, fundamentalmente, do uso correto do livre-arbítrio que cada um de nós exercemos. Meus queridos, que nós tenhamos um harmonioso domingo, uma ótima semana de paz em Deus e em Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.